Olá a todos vocês que acompanham e celebram essa trezena de oração pelos 13 anos de ordenação sacerdotal do Padre Anderson. Sou o seminarista Vinícius e tive o privilégio de trabalhar com o Padre Anderson nos primeiros anos da minha caminhada formativa vocacional, tanto na paróquia Jesus Misericordioso e Santa Edviges, quanto na paróquia Nossa Senhora dos Canaviais, na qual muitos de vocês fazem parte. E hoje nós estamos aqui para celebrar não só a vocação do Padre Anderson, mas a nossa vocação. A vocação e o chamado de Deus, que na vocação e no chamado do Padre Anderson, todos nós nos encontramos, porque de certa forma, pelo sussurro de Deus no nosso coração, as nossas vocações se entrelaçam e nos permite, no hoje da nossa história, celebrar esses 13 anos de sacerdócio do Padre Anderson. Nós vamos, a partir da liturgia deste dia, do Evangelho, meditar esta vocação, o chamado e a missão do Padre Anderson e de cada um de nós. E como que nessa história de amor de Deus para conosco, nós nos encontramos. Por isso, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o sopro do Espírito Santo nos leve e nos conduza a celebrar esta trezena com júbilo, com alegria. Abra o nosso coração e a nossa mente para compreender os mistérios de Deus que se realizam na nossa existência e faz de cada um de nós servos fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele quer e como Ele quer. Que o sopro de Deus faça e permita com que na nossa missão nós cheguemos aos corações mais atribulados e que o Padre Anderson se abra ao Espírito Santo para dele respirar e receber o sussurro de Deus. Pai Santo, que chamaste o Padre Anderson à comunhão do eterno sacerdócio do vosso Cristo e ao serviço da Igreja, em particular da paróquia Nossa Senhora dos Canaviais e de todos os teus paroquianos, fazei com que continue anunciando o Evangelho com mansidão, ousadia, coragem e distribua fielmente os vossos sacramentos a todos aqueles que a Ele acorrer. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco em união com o Espírito Santo. Amém. Ouçamos então o Evangelho de Mateus, que ilumina este nosso dia, do capítulo 10, dos versículos de 1 a 7. Você que está na sua casa, acompanhe, escute e se abeire da palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai o reino dos céus, está próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que beleza quando olhamos para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e nas páginas da Bíblia encontramos a nossa vocação e a vocação de tantos daqueles que fazem parte da nossa missão. Hoje encontramos a vocação do Padre Anderson. Porque assim como Jesus chamara os 12 apóstolos, também um dia o Padre Anderson escutara o chamado de Deus no seu coração. E não o chamou na santidade, mas o chamou para a santidade, com as suas misérias e mazelas, com com as suas inclinações, assim como chama a todos e cada um de nós.
Percebam que quando nós ouvimos o Evangelho, a recomendação é para que na missão que seria confiada, eles transformassem as realidades. Assim como muitos daqueles que nós conhecemos transformam as realidades nas quais nós fazemos partes e vivemos. Assim como o Padre Anderson, no chamado em que lhe fora feito, realiza justamente esta missão de transformar realidades, curar enfermidades, endireitar aquilo que de uma certa forma está desviado e fazer com que o coração das pessoas possa, assim como o dos discípulos de Emaús, arder pela presença do Cristo. Quando nós celebramos a vocação de um irmão, quando nós celebramos a vocação de um padre, quando nós celebramos a vocação de um cristão, nós todos devemos nos alegrar. Não olhando para os seus pecados e as suas misérias, porque nós todos as temos, mas porque nele Deus realiza a sua missão e faz o reino ser dilatado pela sua misericórdia e pelo bálsamo do seu amor que deve chegar aos que mais precisam. Percebe que quando Jesus vai chamando, o evangelista tem o cuidado de dizer algumas características. Interessante, quando chama Judas, ele disse aquele que haveria de trair Jesus. Porque no chamado, e todos nós somos, sobretudo pela vida, também nós corremos o risco de, muitas das vezes, no exercício do nosso ministério, da nossa vida e vocação, desviar os nossos passos. Mas o chamado de Deus é uma constância na nossa vida. O processo de discernimento é interminável e nós somos chamados, assim como os apóstolos há tanto tempo atrás, também dar uma resposta de verdade e de coração. Porque confiantes no amor e na misericórdia de Deus, ainda que caiamos, Deus está por nos abraçar, porque Ele vem para as ovelhas perdidas. Que celebrando os 13 anos de ordenação do Padre Anderson, nós tenhamos, assim como ele, a coragem e a ousadia de chegar aos ambientes e às periferias que nós nem imaginamos que existam, mas a qual nós somos chamados a realizar a nossa missão e o nosso ministério. Que o Senhor, Padre Anderson, que celebra esses 13 anos com essa porção do povo de Deus que lhe fora confiada, se alegre e se rejubila, porque fora escolhido por Deus e pela Igreja para ser sacerdote, para ser padre e para ser fiel ao serviço que a Igreja lhe chama. Que a vossa vocação possa exalar o perfume da misericórdia. Que pelas vossas mãos ungidas tenha a compreensão e, mais do que isso, a disponibilidade para o serviço e para a doação. Que o vosso ministério exale presença do Cristo e seja presença no meio do povo. E que tudo aquilo que, de certa forma, lhe afasta do ministério e do vosso primeiro chamado, do sussurro de Deus no vosso coração, o Senhor possa, com coragem e ousadia, assim como nós rezamos na nossa oração inicial, também deixar de lado para ser fiel servidor no reino de Deus. Me alegro com o Senhor e com a comunidade por fazer parte deste momento. E já quase encerrando a nossa trezena de oração, o Senhor possa se abrir à ação do Espírito Santo, para que não corra o risco de atrapalhá-lo, mas se coloque na disponibilidade para que Ele leve como e aonde quiser. Obrigado pelo vosso sim, obrigado por esses 13 anos, que o Senhor faça dos próximos ainda mais o exalar do perfume de Cristo. Ó Deus, preparando-nos para celebrar os 13 anos da ordenação do Padre Anderson, que a cada celebração possamos, ovelhas e pastor, expressar com louvor um sacrifício digno, que sem mérito da nossa parte, agradecidos nos apropriamos de tão grande dom, enquanto ovelhas e pastor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nós permaneçamos unidos e reunidos com coração abrasivo para celebrar os 13 anos de sacerdócio
13 anos da vocação do Padre Anderson junto à Igreja Particular de Ribeirão Preto, mas uma vocação que se dá desde o ventre materno, e que possamos juntos celebrar a vida e a vocação, na vocação e na vida do Padre Anderson. Permaneçamos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.